Banda genérica, sem carisma, letras bobas, repetitivas, sem identidade. Isso aqui é apenas algumas das inúmeras críticas que o Nickelback leu e ouviu durante um bom tempo aí ao decorrer da sua carreira. Mas antes de começar de fato esse vídeo, me conta aqui, me responde aí nos comentários se você realmente é essa pessoa que acha que o Nickelback é a pior banda do mundo. Até porque se você der uma leve pesquisada aqui no próprio YouTube, você vai encontrar vários conteúdos falando sobre isso, sobre essa questão do Nickelback ser uma banda super odiada, levar vários hates. E assim, goste você ou não da banda, não é uma coisa meio esquisita uma banda ser super bem sucedida comercialmente falando, até porque eles já venderam mais de 50 milhões de álbuns ao redor do mundo, tiveram várias turnês socadas de gente, foram hits atrás de hits, e ao mesmo tempo ser considerada a pior banda do mundo. Parece que uma coisa não encaixa com a outra. Tu não concordas, meu anjo? Não fica pra vocês uma coisa sem sentido isso? Esse assunto de fato não é uma grande novidade, mas se você não sabe como que esse hate todo surgiu, nesse vídeo eu vou te contar justamente essa história completinha e além disso te falar como que a banda reagiu a tudo isso, como que é esse pós-ódio aí, o que aconteceu com eles, mudou alguma coisa, não mudou. Somebody stuck that thing in your face every single day, said the whole world hates you, like this, watch, the whole world hates you, what do you have to say about that? Every single day. Would you get pissed off? Would you be over it after a while? Fica comigo nesse vídeo que você vai entender tudo, beleza? Eu me chamo Nath Petit e nesse canal eu converso com você e compartilho histórias e curiosidades do universo da música. Se você ainda não é inscrito, te faço aqui o meu convite para você se inscrever nesse canal, deixa seu like porque isso me ajuda muito e tá aqui meu arrobinha se você quiser me seguir, fica bem à vontade. Então, bora pro vídeo! Nos anos 90, no interior do Canadá, surgia uma banda que na verdade nem se chamava ainda Nickelback, tá? O nome era outro. No começo, a banda era na verdade uma banda cover, assim, de várias bandas, tipo Metallica, Led Zeppelin, e se chamava Village Idiots. Até que chegou um certo momento da vida que eles resolveram transformar essa banda numa banda autoral. O Chad Kroeger, o vocalista da banda, resolveu pedir emprestado pro padrasto dele um dinheirinho, uma bufunfa, para eles conseguirem gravar a primeira demo. E com isso a gente tem o primeiro EP da banda levando oficialmente o nome Nickelback. E uma curiosidade aqui é que esse nome surgiu, na verdade, por conta do baixista da banda, que na época trabalhava no Starbucks. E lá ele falava direto, "Here's your Nickelback", que quer dizer, tipo assim, aqui está o seu troco. E daí acharam isso bacana, acharam isso legal e resolveram botar esse nome da banda, Nickelback. E depois de muito trabalho, de muita função ali pra fazer o negócio virar, fazer o negócio render, né, minha gente? Foi somente em 2001 que a banda realmente explodiu e por conta dessa música aqui, que eu acho que você deve conhecer, How You Remind Me. Essa música tá presente no álbum The Long Road e até que tem uma história bem interessante assim por trás dela, porque ela foi escrita em apenas 15 minutos durante um ensaio da banda. Quando eles tocaram essa música pela primeira vez, eles não acharam essa música lá grandes coisas, sabe? Tipo, curtiram, ok, mas era isso. Teve uma mulher de um dos integrantes que até cantou a bola dizendo que ia ser um super hit e não deu outra, né? Essa música realmente deu um gás na banda e acabou sendo indicada a vários prêmios. E a partir daí foi um sucesso atrás do outro. Logo depois dessa música, tivemos o lançamento de Someday, ocupando a primeira posição nas listas de popularidade do Canadá durante 3 semanas. Em pouquíssimo tempo, o Nickelback já estava aparecendo em diversas premiações, com um clipe aparecendo várias vezes na televisão, tipo MTV da vida, sem falar que tocava o tempo todo na programação de várias rádios. Mas a gente já chega lá. Tudo indicava que a banda ia ser lembrada como um dos grandes nomes do rock nos anos 2000. E de fato, foi. Tanto que foi a segunda banda estrangeira que mais vendeu álbuns nos Estados Unidos nos anos 2000, ficando atrás apenas dos Beatles. E pra você ter uma ideia do quanto Nickelback realmente dominou, How You Remind Me foi a música mais tocada nas rádios norte-americanas durante os anos 2000. Segundo a Billboard, essa música tocou mais de 1 milhão de vezes só nas rádios dos Estados Unidos durante 10 anos. E aqui a gente já inicia uma das teorias do porquê que as pessoas odiavam tanto Nickelback. Porque como essa música tocava frequentemente, o tempo todo nas rádios, muitas pessoas começaram a pegar ranço dela e, consequentemente, da banda. E a gente tá falando de uma época em que as rádios, né, ditavam muito o que você ia ouvir
ouvir naquele momento. Não é como nos tempos atuais, né, minha gente? Não é como hoje em dia, que a gente clica aqui numa música, tá ouvindo, não tá mais com vontade de ouvir, vai pra outra música. O máximo de bode que dá é quando entra uma propaganda no meio, né? Mas é isso, você escolhe o que você quer ouvir. Afinal de contas, como que surgiu esse papo de banda mais odiada do mundo e por que o Nickelback? De acordo com o próprio Chad, tudo começou por conta de uma piada que foi super pesada e ela foi ao ar na TV durante vários meses seguidos. Nessa piada, um comediante dizia que ouvir Nickelback dava vontade de matar o Nickelback, e isso acabou viralizando. Era exibido o tempo todo e logo depois começaram a fazer piada com a banda em filmes, em séries, talk shows, enfim, gente, estava em todo lugar. E segundo o próprio Chad, foi ali que tudo começou a desandar. Mas também há quem diga que o hate começou um pouquinho antes. Mais precisamente quando eles assinaram com a gravadora Roadrunner, uma gravadora super famosa por lançar bandas de heavy metal. Como o Nickelback era visto como uma banda mais comercial e não uma banda de rock pesado, muitas bandas que estavam na gravadora acharam meio esquisito, assim, ficaram surpresas e tal, como é o próprio caso do Slipknot. E olha que interessante, diferente do que muitas pessoas acham, né, que a banda não tinha nada a ver com a gravadora e podia, sei lá, falir a gravadora ou destruir a gravadora de alguma forma, o próprio ex-executivo da Roadrunner disse que o sucesso do Nickelback foi muito importante para eles financeiramente falando, né? Porque eles ajudaram a manter a Roadrunner de pé. E o fato de algumas pessoas não conseguirem encaixar o Nickelback dentro de uma caixinha, digamos assim, rotular eles de alguma forma, fazia com que eles entrassem nesse quesito de que é uma banda genérica, é uma banda comercial, então é uma bosta, sabe? O pensamento era mais ou menos assim, era muito pop pra ser rock, mas também era muito rock pra ser pop. Até que chegamos em 2006 e o Nickelback lança Rockstar. Essa música acabou virando uma das mais populares da banda. Muita gente conhece, muita gente canta, mas também rolou muita crítica pesada. Teve gente dizendo que era uma das piores músicas de todos os tempos, que a música era vazia, era exagerada, que parecia mais uma paródia do que uma música de verdade. Algumas pessoas também falaram que era o Nickelback falando sobre eles mesmos nessa música. Além disso, Rockstar também foi acusada de reforçar estereótipos machistas, de glorificar um estilo de vida fútil, cheio de dinheiro, drogas, mulheres sendo tratadas como uma parte do pacote da fama, mesmo a música sendo uma espécie de crítica a tudo isso e também sendo um grande hit comercial, Rockstar acabou ajudando, né, contribuindo para reforçar essa imagem do Nickelback como uma banda superficial, apelativa e até mesmo misógina. Outra música que reforçou ainda mais essa imagem toda cagada da banda é aquela música que tem esse refrão aqui. E todo esse hate acontecia quando as redes sociais estavam começando a ganhar muita força, né? Era o boom do Facebook, do Twitter. Então vieram os memes, as piadas, as comparações, os haters. Enfim, começou aí a aumentar a ridicularização da coisa. E não podemos negar aqui que teve muita gente que só pegou o bonde andando, né? Que começou a reproduzir esse discurso, às vezes sem nem saber de verdade quem era a banda de fato. Mas, afinal de contas, e a banda? Como é que eles estavam diante de tudo isso, de toda essa ridicularização, de todo esse ódio, de todo esse hate, do tempo todas as pessoas enchendo o saco, falando mal e assim por diante? Durante uma entrevista, perguntaram pro Chad o que ele achava, como que ele se sentia diante de todo esse ódio das pessoas. E ele disse que ele não seria humano se ele não se sentisse decepcionado, frustrado e magoado com tudo isso. Ele tentava rir das críticas, como ele fazia na maioria das vezes, mas isso não significava que não machucava. Mas ao mesmo tempo, aquele sofrimento todo era bem suavizado por conta do sucesso que a banda estava fazendo. Tudo isso conseguia ficar ainda pior quando esse hate, os xingamentos, enfim, todo esse ódio saía da internet e ia pra vida real. Quando, por exemplo, o Chad ia sair e as pessoas apontavam o dedo pra ele, dizendo que a banda dele era uma merda e que ele era tosco, ou era sem sal, ou enfim, tudo isso junto. Tiveram vários acontecimentos, né? E um dos piores rolou em 2002, num festival em Portugal. A organização colocou o Nickelback pra tocar no mesmo dia que o Slipknot e a banda foi praticamente enxotada do palco. Logo nas primeiras músicas, a galera começou a jogar pedras ali no palco. Enfim, gente, dá até pena. Além disso, em 2011, o Nickelback foi chamado para tocar no intervalo de um jogo da NFL. Mas vocês acreditam que os torcedores fizeram uma petição online para impedir
que a banda se apresentasse. Tudo isso porque eles acreditavam que Detroit tinha uma herança musical muito forte para ser representada pela banda Nickelback. E daí você pode até pensar, tá, mas é uma petição, né? Provavelmente deve ter passado batido isso. Não, gente, essa petição viralizou e ela teve mais de 20 mil assinaturas. Imagina você ter uma banda e você descobrir que mais de 20 mil pessoas assinaram para que você não tocasse num determinado show. Imagina o psicológico das pessoas, né? Porque não é simplesmente uma banda, tem várias pessoas por trás dessa banda, né? Então assim, né, saúde mental mandando vários beijos. E esse episódio contribuiu ainda mais para essa fama de banda mais odiada do mundo. Eu não posso deixar de comentar aqui sobre o Mark Zuckerberg, né? O fundador do Facebook, Meta, etc. Em 2016, ele publicou um vídeo demonstrando o assistente virtual que ele estava desenvolvendo. E no vídeo ele pede para ela tocar uma música boa do Nickelback. E a assistente diz que não dava para tocar porque a banda não tinha nenhuma música boa. Algumas pessoas até acharam engraçadinho essa piadoca e tal, mas outras pessoas acharam cool, acharam um absurdo, como é o próprio caso da Avril Lavigne, que já foi casada com Chad Kroeger, caso você não saiba. E o caldo começou a engrossar mais, minha gente, quando esses xingamentos, esse ódio, enfim, esses ataques, as provocações ultrapassaram a banda, no sentido de que começou a chegar na família dos integrantes da banda, porque o povo é realmente sem noção, né? O povo é sem noção, ainda mais quando tem crianças que não são adequadamente educadas, né, pelos pais e começam a reproduzir um monte de bosta, ou que escuta em casa ou que vê na internet. E aqui a gente tem o caso do filho do Mike Kroeger. Quando o filho do Mike chegava em casa, ele perguntava pro filho como é que tinha sido o dia, se alguém tinha enchido o saco dele por conta da banda, e o filho dizia que sim, que tinham ali incomodado ele, que tinha rolado alguma questão. E isso se tornou ainda mais um peso, né, gente? Acabou se tornando mais um peso, mais uma situação pra lidar. E assim, né, gente, uma coisa é você lidar com seus próprios problemas quando só envolve você, digamos assim, né? Outra coisa é quando envolve família, né? Daí o furo é mais embaixo, a situação fica mais delicada. Realmente havia uma grande necessidade de colar aí um esparadrapo, um umbigo, né? Tomar aí um banho de sal grosso, né, meu anjinho? Fazer aí uma colheita de arruda pra botar aqui na orelha. Mas apesar de toda essa negatividade, a banda seguiu vendendo milhões de discos, lotando turnês, emplacando vários hits que provavelmente você já deve ter ouvido, e se duvidar cantado junto, né? Como é o caso de Far Away, Too Bad e Photograph. Mas eu acho que com o passar do tempo as coisas começaram a mudar um pouco, né? Em 2018, não sei se vocês se lembram, mas rolou um trailer do Deadpool em defesa do Nickelback. 50 million albums worldwide, 11th best-selling musical act of all time, Billboard's most successful rock group of the last decade. E em 2023, durante uma entrevista, o Chad disse o seguinte: definitivamente isso de odiar o Nickelback foi real por um longo tempo. Agora, felizmente, isso suavizou. Não sei se é por causa de todo o amor que recebemos no TikTok ou sei lá, mas por algum motivo a mordida parou. É realmente agradável não ser o inimigo do público número 1. Somos só uma banda que faz músicas. Eu também não suporto algumas bandas, mas eu não vou pra internet e me torno um guerreiro do teclado odiando as pessoas. Eu só troco de canal pra algo que eu realmente quero ouvir. E como eu falei pra vocês, tem um documentário muito interessante que foi lançado em 2023 que se chama Hate to Love Nickelback, que fala como que a banda surgiu e como que ela viveu todo esse ápice e também o ódio do público. Se você nunca assistiu, fica aí a dica porque é de fato um documentário bem interessante. Tá disponível no Globoplay, que foi onde eu assisti, mas também tá disponível na Apple TV. Pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. Lembra daqui que a última passagem da banda pelo Brasil foi em 2019 no Rock in Rio e dizem que foi um showzaço, né? Eu não fui, mas se você foi, me conta aí nos comentários como é que foi a sua experiência nesse show. Aproveita e me conta se você acha que esse papo de que Nickelback é a banda mais odiada do mundo ficou no passado ou se você acha que isso tá em vigor ainda. Pelo menos pra você. Deixa o seu like nesse vídeo pra me ajudar e se você ainda não é inscrito nesse canal, te faço aqui meu convite, se inscreva, tá aqui meu arrobinha, se você quiser me seguir fica bem à vontade e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.